Cara, meu pai foi uma questão muito difícil, né? Quando eu nasci, né? Meu pai, ele não foi ver, então eu vejo isso como uma rejeição. Com 13 anos, mais ou menos, ali, em relação a isso, né? Fui exposto à droga. Tá. Então, tipo, exemplo, a vender e tal, porque ganhava dinheiro fácil. Então, eu queria ser jogador de futebol, não tinha algumas condições. Então, tipo assim, andando com algumas pessoas, alguns amigos, via que eles vendiam, viam que, tipo assim, eles faziam algo do tipo, tinham uma graninha ali para eles poderem gastar. Comecei a vender droga assim só para poder ter uma grana para suprir algumas coisas minhas, né? Então, exemplo, pegava latinha também para poder vender, ajudava meu tio a vender algumas coisas na feira, tal, algumas hortaliças que ele vendia, tal. E aí uma vez, tipo, exemplo, ela lá no Ministério Infantil, ela escreveu uma carta para Deus, como ela queria o esposo dela. E ela, tipo assim, na carta só faltou colocar meu nome, mas ela não me conhecia. E essas 3 cartas, uma delas ela escreveu no momento que eu tava passando uma dificuldade na minha vida. E mesmo cristão, cara, eu pensei em tirar minha vida. E, cara, isso foi muito forte. Porque quando eu conheço a Nádia e ela me dá essas cartas, eu começo a ler a data, o horário batia, onde eu estava no pontilhão do Golden, e tava pensando como eu iria fazer isso. Só que teve um momento que, de fato, eu tive face a face com Deus. Tá. Dentro do contexto ali e tal. Não conhecia Deus. Então, a forma com que Deus se apresentou para mim que foi diferente. E aí, dentro dessa experiência que eu tive ali, eu tomei essa decisão. Porque, tipo assim, eu fui muito constrangido pelo amor de Deus. Então, o amor de Deus ali foi de uma forma diferente. Eu experimentei o amor de Deus dentro do Face. E, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu sou casado com ela. E, cara, sei lá, porque a gente vive cada coisa. Tipo assim, um sentimento de gratidão, cara. De gratidão mesmo. Porque em algum momento da minha vida eu achei que eu não ia chegar onde eu estou. Então, exemplo, antes da minha conversão, eu achava que eu não ia ter uma família. Fala, meu irmão! Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. Esse vídeo faz parte da série Afiação, onde eu trago aqui homens que eu respeito, admiro, a história que eles construíram, a maneira como eles foram afiados, a maneira como eles foram aprimorados como homens. Eu tenho certeza que o Ricardo é um desses caras, que a história dele, a maneira como ele venceu os desafios, a maneira como ele construiu tudo que ele tem hoje, vai poder te agregar muito. Então, vem comigo. Ri. Satisfação, irmão. Toda minha, meu querido. Tamo junto. Sempre. Irmão, a ideia aqui no canal é a gente trocar uma ideia sobre a sua formação como homem. Aqui no canal eu trago conteúdos a respeito disso. A gente conversa aqui sobre a masculinidade como Deus ensina na Bíblia. O homem ocupando cada posição que ele deve de uma forma que agrade a Deus com isso. E você é um cara que tem uma história incrível. Eu conheço sua história. É isso. Sei de onde você saiu, sei onde você chegou. E eu tenho certeza que quem conhecer sua história também vai ser inspirado por isso. Então é um prazer te ter aqui. Eu quero começar trocando uma ideia contigo sobre isso em relação a tudo que você viveu. Eu sei que são experiências ricas. Obrigado por você estar aqui, mano. Imagina, pô, eu que agradeço. E vamos pra cima. Tamo junto. Show. Mano, começa falando um pouco sobre como é que foi a sua formação como homem quando você era criança. Seu pai, quais eram suas outras referências de homem, o que é que você cresceu vendo? Fala um pouco sobre isso. Cara, então, minha formação como homem, assim, minha referência sempre foi meu irmão mais velho, né? Tá. A gente tava mais próximo ali e tal. Meu pai, nem tanto que ele foi um pai ausente, né? Então, tipo, por exemplo, meu pai, ele trabalhava fora como jardineiro, tinha os problemas pessoais dele com drogas e tal. Então, tipo assim, ele tava sempre ali, tipo, longe, não tão presente da família por conta das situações que ele tinha, né, em relação a essas coisas. Tá bom. Então eu cresci vendo, tipo assim, meu pai trabalhando, sim, fazendo algumas coisas em casa, mas assim, não tão presente, tipo, sempre se omitindo, né, em questão da sua presença e tal. Não só a presença física, mas nos papéis também. Nos papéis também. E aí, tipo assim, eu não tinha uma certa referência. Então sempre a referência era, tipo, exemplo, minha mãe. Tá bom. Minha mãe sempre foi minha referência. Então ela fazia tudo, trabalhava, tal, cuidava da casa, nos ensinava em alguns aspectos. Irmão, na nossa geração de homens, histórias como essa sua, do pai ausente, são muito frequentes. E essa falta de referência é inevitável que isso deixe sequelas na formação do menino. Você lembra como que você se sentia? O que você notava? O que você pensava? Como é que você se sentia diante de tudo isso? Cara, eu me sentia, vamos dizer assim, um garoto mais solitário, sabe? Por mais que eu tinha um irmão mais velho que também começou a trabalhar cedo, mas me sentia muito solitário, cara. Muito sozinho e tal. E fui buscar minha independência. Então eu falei, pô, não tem uma certa referência aqui, eu vou sozinho, vou procurar. Então eu procurava como? Tipo, observando as ações do meu irmão.
como que ele via, alguns amigos nossos, assim, que chegavam próximos, assim, que foi crescendo com a gente. Então, tipo assim, eu fui pegando essas referências de homens ali que estavam dando certo, né? E no ciclo meu de amizade. Mas em relação ao meu pai, cara, eu me sentia muito sozinho. Porque eu não tinha alguém para trocar uma ideia, exemplo. Eu ia, sei lá, jogar uma bola, via que o pai da galera tava lá, o meu pai já não estava, mas eu via que tinha um brother, um tio de alguém lá, então eu falei, pô, não é tão importante o pai estar, né? Mas assim, alguém com a figura masculina ali, tal, representando, tava lá. Tinha que estar lá, então para mim era tranquilo. Mas me fala um negócio. Você cresce sem o seu pai por perto, sem uma referência de homem dentro de casa, não só em relação à presença física, mas ocupando os papéis de pai, de marido, de responsável pela família. E quando você olha para a sua adolescência, você crescendo, se desenvolvendo, o que é que isso trouxe de desafios para você, que você teve que enfrentar depois? O que você nota que na sua adolescência você teve de desvios de conduta, de escolhas erradas, que fez falta essa referência? O que é que você entende que aconteceu ali na sua adolescência diante desse quadro? Cara, respeito as pessoas. Então, exemplo, se meu pai não estava ali, tipo assim, se eu não respeito meu pai, quem são as pessoas para eu respeitar? Então, exemplo, em questão de ser mais respondão, em questão de ser uma criança mais agressiva, em questão de ser uma criança que, tipo, exemplo, pô, se eu não tenho um pai, se eu não tenho ninguém ali, então, tipo, exemplo, para mim tava tranquilo. Então, tipo, essa falta de respeitar as pessoas, de achar que, tipo, exemplo, tudo do meu jeito, crescer uma criança egoísta, egocêntrica, cara, isso daí, tipo, na minha adolescência foi o que mais me marcou em relação a essa questão. E aí eu e você vivemos num mundo semelhante, onde para esses meninos que estão sendo criados de uma forma mais solta, mais expostos ao que o mundo tem para oferecer, existem muitas coisas sendo oferecidas. E, inevitavelmente, esse menino sem a referência, sem o pai ali para estar por perto, para estar limitando o que é que vai acontecer, ele vai acabar se metendo com algumas coisas que não vão ser boas, que vão ser ruins para ele. Exato. E eu sei que isso aconteceu também contigo, né? De diversas formas, isso foi acontecendo, você recebeu algumas influências que não foram boas, te levaram para caminhos que você tomou de forma indevida. Fala um pouco sobre isso também. Cara, então, com 13 anos mais ou menos ali, em relação a isso, né, fui exposto à droga. Tá. Então, tipo, exemplo, a vender e tal, porque ganhava dinheiro fácil. Então, eu queria ser jogador de futebol, não tinha algumas condições. Então, tipo assim, andando com algumas pessoas, alguns amigos, via que eles vendiam, viam que, tipo assim, eles faziam algo do tipo, tinham uma graninha ali para eles poderem gastar. Então, como a gente veio de um contexto também em questão de um financeiro não tão legal, né, por conta dos trabalhos, tal, dos meus pais, então eu tive que ir para esse lado. Mas antes, lógico que eu, tipo assim, comecei a andar com a galera, ver como que era, ver as consequências deles. E, tipo assim, dos meus 12 ali, mais ou menos até os 14, comecei a vender droga assim só para poder ter uma grana para suprir algumas coisas minhas, né? Então, exemplo, pegava latinha também para poder vender, ajudava meu tio a vender algumas coisas na feira, tal, algumas hortaliças que ele vendia, tal. Mas a maioria das vezes, tipo assim, dos meus 12 até os 14 ali, 2 aninhos ali, eu comecei a vender para poder ganhar uma grana. Só que foi, tipo assim, esses 3 anos e foi algo tranquilo, não foi algo, tipo assim, que eu fui pro crime, que eu fui fazer. Só foi ali, tipo assim, um momento, vi que eu percebi que não era legal, que não fazia parte do meu caráter, comecei a pensar também na minha mãe, como que seria se acontecesse algo, tipo, de ruim, e aí eu parei em relação a isso. Mas, assim, o que me marcou que aconteceu na minha adolescência foi mais essa questão da droga mesmo. Não, perfeito. E na sua infância, na sua adolescência, aconteceu de alguém da família te levar para conhecer a Cristo de alguma forma, ou te levou para outras religiões, para outras orientações que você acabou tendo contato, se envolvendo? Como foi essa questão? Cara, eu tive sim. Na minha família tinha alguns cristãos, só que assim, na época tradicionais, então, tipo assim, a galera não era igual a gente hoje, assim, e tal, né? Era um pessoal mais frio, assim, tradicional, mais lei, né? Mais métrica, mais padronizado. E na minha família tinha um histórico de candomblé e umbanda por conta do meu avô, meu bisavô, então nós viemos uma raiz de matriz africana, né? E foi crescendo aí durante algum tempo e a minha adolescência ali, comecei a me envolver num terreiro de candomblé, de umbanda e tal. Comecei a conhecer a idolatria, né? E aí eu fui exposto, fiquei um bom tempo ali servindo, trabalhando ali com eles, entendendo como que era. Frequentei um terreiro até mesmo próximo ali da minha casa ali, para ver como que era. Estudava, era bem didático, porque essa religião eles estudam bastante. Então, tipo assim, eu tinha livros, orientação de algumas pessoas, de alguns médiuns,
até mesmo tipo de alguns parentes e tal. E aí eu fui pegando essa referência aí, então cresci longe de Cristo, né? Mas aprendendo sobre a idolatria. E numa vida como a sua, numa adolescência como a sua, exposto a essa questão do candomblé, da umbanda, se envolvendo com drogas, até mesmo com os caras que vendiam, o que é que isso te trouxe de consequências? Teve alguma coisa que você se deu mal por estar envolvido com essas coisas? Teve alguma consequência ruim que você teve que lidar? Teve algum desafio que você enfrentou diante desse cenário? Cara, em relação às drogas, não, porque até não deixei tipo acontecer, não fui tanto assim. Mas em questão da espiritualidade, sim, né? Porque você acaba se prendendo no mundo espiritual a algo, tipo, exemplo, que não vai te dar um retorno. Então, exemplo, o que eu costumo dizer, o cristianismo ele vai te apontar para Cristo. As outras religiões, ela vai te falar de Jesus, mas ela não vai apontar para Jesus. Eles podem falar de Bíblia, abrir Bíblia, falar de Deus e tal. Só que Deus a gente sabe que é abstrato para eles, né? Tipo, qualquer coisa pode ser Deus. Então, tipo, exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, alguma coisa alguém pegar e fazer uma escultura, ele pode ser Deus. Mas então essa consequência que eu tive foi essa questão, tipo assim, não ter uma referência de Deus. Tipo assim, quem é Deus? Então, exemplo, hoje no cristianismo eu sei que Deus ele é pai, Deus ele é amigo, entendeu? Lá a gente não tem essa questão de, pô, Entendi. Deus é pai e tal. Ele é uma referência a alguém que você tem que temer. Então, tipo, você tem que andar na linha para que senão você é castigado. Então, sempre tem alguma recompensa. Então, se é bonzinho, nada acontece. Se você sai da linha, aí as coisas pegam. Tá. Ô Ri, e aí você pega tudo isso que você está me contando. Em algum momento, você entendeu que alguma coisa tinha que mudar. Porque você sai de um cenário de alguém que não tem a referência do pai, que chegou a se envolver com drogas, que estava envolvido no candomblé, e sua vida se tornou muito diferente ainda jovem. O que aconteceu? Cara, com 17 ali para 18, né? Assim, dos 16 aos 18 ali mais ou menos, eu comecei a beber. Sair pra balada e tal, dar um rolezinho com a galera e tal, ir pros pagodes, comecei a tocar na noite também e tal, com um grupinho que eu tinha lá com uma galera e tal. E aí com 16 para 17 comecei a beber, e beber muito, assim. E aí, cara, teve uma noite, com 17 anos, né, que eu saí, fui pra Unic numa Sexta Prime e tal, aí foi uns brothers meus que moravam, tipo assim, longe do bairro onde eu moro e tal, e a gente combinou, a gente foi pra uma Sexta Prime. E lá eu, tipo, tinha um brother meu, né, que a gente andava muito junto, tipo assim, irmão, considero ele até hoje, né, hoje a gente não tá tão próximo, mas a consideração continua, né. E nesse dia ele não conseguiu ir comigo. Aí eu liguei pra um brother meu, contato meu, tipo, e aí nós fomos, né, pra esse rolê. E lá, cara, eu bebi, chapei e tal, tava bem bêbado assim e tal. E teve uma briga dentro dessa festa, desse rolê. E dentro desse rolê, tipo, exemplo, dessa briga, um rapaz lá, tipo assim, que tava com a gente, né, do ciclo de amizade, não era próximo meu, era próximo do rapaz que tava comigo, de um brother meu. E ele se envolveu numa briga. E aí ele tomou uma facada na barriga. E dentro dessa cena, eu vendo, presenciando tudo, eu sempre fui um cara também agressivo, fui, consequentemente, por conta das referências, algumas coisas que aconteceu, eu fui crescendo uma criança agressiva, um adolescente agressivo e tal. Então, eu já estava nesse contexto de briga. Então, tudo para mim era briga também em alguns aspectos, né? Eu sabia entrar e sair dos ambientes. E dentro desse contexto, na hora que eu vi que esse rapaz tomou uma facada, ele estava com a gente, eu falei, poxa, essa parada não é para mim, eu preciso mudar. Porque todo rolê era briga, só que não chegou nessa situação. E aí, quando chegou nessa situação, eu falei, pô, pra mim é o basta, é o time. Tipo, não sou esse cara, quem que eu tô me transformando? Sendo que nem foi comigo, mas ele foi o suficiente pra minha ficha cair e falar, pô, tô no ambiente errado. Não que eu não pudesse mais sair, mas, pô, quem que é o tipo de pessoa que eu tô andando? Quais são as consequências? Então, ali, a minha ficha começou a cair. Eu comecei a ver minha história, falar, poxa, pô, da onde que eu tô vindo? A minha mãe, tipo assim, não foi essa criação que ela me deu, entendeu? Por algumas coisas que aconteceu. Então, tipo, por exemplo, foi nessa situação aí que eu tive que dar um basta, dar um chega, né? Naquele momento ali da facada, da briga, você olhando aquela cena, falou, não, isso aqui não é pra mim, essa vida não é pra mim. E fala um pouco sobre a sua mudança, de fato. O que aconteceu? Como que foi para que você começasse a trilhar um novo caminho? Cara, foi assim, foi uma parada louca, né? Porque por mais que acontecesse esse contexto da briga, eu não deixava de ir pro rolê, eu só mudava as amizades. Então, tipo, por exemplo, eu falei, pô, esse grupinho não dá mais. Então, eu trocava ideia com esse meu brother, às vezes, quando esse meu outro parceiro não ia, né? E aí eu não
tipo assim, eu falava, pô, mas fulano vai estar, eu comecei a selecionar. Só que aí teve uma vez que, tipo, exemplo, você, né, já se converteu, a gente já tinha também vários rolês, várias coisas juntos, assim, tá? Até trabalhei em festas suas, né? E, cara, foi um ano, tipo assim, ó, lembro até hoje, 2012, trabalhei numa festa contigo, a gente fez uma chácara tal, chácara da Gi, né? E em 2013, cara, ali no comecinho, entre março, ali eu lembro, porque me marcou muito, você já tinha se convertido, você já tinha passado pelo FACE e tal, e aí você começou a ter célula em casa. Só que eu corria muito. Só que eu sempre fui muito curioso para essas coisas, por já ter um contato com o mundo espiritual. Comecei com o seu irmão, com a sua mãe na sua casa. Né? Exatamente. E nisso, eu e minha mãe, a gente julgava muito. Demais. Então, tipo, por exemplo, minha mãe é católica, eu também católico e candomblé e umbanda e tal. E a gente começou a julgar bastante. Porque aí você começa a evangelizar meu irmão, começa a ter a célula em casa, a gente abre as portas da nossa casa ali para você pregar o evangelho. Só que a gente fica com o pé atrás, porque um ano antes eu já vinha de um contexto que eu falava, poxa, esse cara não se converteu. Não, pô. E todos os caras que eu converti, tipo, por exemplo, que converteu na nossa época, né, tipo, que eu tive experiência, eram caras que, tipo assim, mano, andava tudo errado, andava com a Bíblia, mas, tipo assim, no oculto, ou quando ninguém tava vendo, ou até mesmo, tipo, longe do ambiente igreja, do contexto templo ali, o cara era totalmente errado. Então, pô, a gente vem de um contexto assim, né, igual eu falei, do tradicionalismo, e aí, cara, eu comecei a ver suas atitudes. Então eu falei, pô, ela já não tá mais falando palavrão, já não tá mais brigando, já, tipo, exemplo, já tá tendo uma postura diferente. Eu falei, mano, e aí, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que, tipo, exemplo, teve uma vez uma célula, cara, isso me marcou bastante, vou até citar aqui, que eu fui, acabou a célula e tal, eu chegava só na hora do rango, né, então dava o gatinho e tal, na hora da palavra eu ia embora, na hora da rangaria eu ia lá, e aí eu fui e falei pra você, pô, mano, e aí Alan, e as minas, tal, e o rolezinho, como é que tá? Você falou, mano, tô diferente, tal, aconteceu umas paradas aí, eu tô tranquilo. Eu falei, é nada, mano, tal, qualquer hora nós vai estar ali. Ou se você fizer qualquer rolê aí, você me dá um toque. Você falou, não, pode deixar, vai ter um rolezinho aí, eu vou te chamar. E aí eu falei, pô, nada, esse cara tá aí. E aí eu fui conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu falei com ele e tal, até então ele tá meio assim, mas, tipo assim, se tiver algum rolezinho, ele vai estar lá, mas tá tranquilo, tá de boa. Tipo, é meio que eu, de uma forma indireta, falando pra ela, não, tá tranquilo, é inofensivo, não vai mudar nada. E aí eu lembro que, tipo assim, depois dessa conversa, assim, algo me marcou, porque eu comecei a ler a Bíblia, e na empresa que eu trabalhei, que era lancheiro, sempre tinha um momento de oração. E aí, tipo, por exemplo, muito tempo atrás, eu lendo a Bíblia, eu li, tipo, alguns trechos da Bíblia, né? Aquela biblinha azul que o pessoal lá do Gideões entregava na escola, que só tinha o Novo Testamento e tal. E aí eu comecei a perguntar desses trechos, né? Então, tinha uma Bíblia lá, eu lia algumas coisinhas e falava, pô, hoje eu vou perguntar alguma coisa sobre Daniel. E eu falava, Alan, quem que foi Daniel? Tá. E aí você ia lá, me falava. Só que nisso, cara, nessas coisas que você me falava em relação a Daniel, eu falei, mano, eu vou pesquisar pra ver se é real mesmo. Será que esse cara tá de caô? Será que esse cara tá meio punk, assim? E foi assim, cara, e começou assim, essa mudança. É legal, eu quero te falar isso. Por quê? Eu conheço o Ricardo, de fato, de um tempo que tanto eu quanto ele vivíamos muito longe de Cristo. Nós não conhecíamos a Cristo. E eu fazia muitas festas. E o Ricardo, o irmão dele, Rodrigo, estiveram muitas vezes comigo. E eu entendo para ele o desafio de me ver ali, meses depois de ter convivido comigo em outras circunstâncias, chegando na casa dele para apresentar Jesus para aquela família. Por quê? Eu também já contei a minha história em outros vídeos e tive uma história difícil em relação ao contexto familiar. Tive uma vida na adolescência, no começo da juventude, com muitos erros. E em algum momento eu conheci Jesus. E a minha vida mudou drasticamente. Eu estava indo para cá e de repente eu mudei a direção para vir para cá e nunca mais retrocedi. E naquele começo, até hoje, tanto é que eu estou fazendo esse vídeo nessa mesma intenção, mas naquele começo eu já estava assim, eu preciso falar do que eu estou vivendo para outras pessoas. E eu conhecia bem seu irmão, conhecia você, conhecia sua mãe, e eu ofereci para o seu irmão, eu vou aí na sua casa toda quinta-noite para a gente trocar uma ideia sobre a Bíblia. E aí você sempre arrumava um futebolzinho para não estar lá na hora da palavra, mas chegava depois, né? Então é muito, muito interessante, porque às vezes você está assistindo a gente aqui e conhece alguém que viveu de uma forma, hoje vive de outra, e por vezes você não dá credibilidade, não acredita. Mas o que eu posso te dizer é, isso que o Ricardo desconfiou no começo faz 14 anos. E nós dois estamos aqui, na mesma direção, sem retroceder.
Então, existe de fato uma mudança de trajetória, uma conversão de quem realmente conhece Jesus. E esse vídeo tem muito a intenção de falar sobre como é que você foi forjado como homem. Mas nada mais é do que o impacto que Jesus teve na sua vida, de diversas formas diferentes. E muito legal você lembrar dessa história. Eu fico muito feliz de ter participado da sua jornada de tantas formas. Mas eu me lembro bem da sua conversão e como você se tornou rapidamente um cara faminto pela Bíblia. Alguém que decorava versículos, toda conversa tinha a Bíblia na cabeça, com facilidade, apaixonado por Jesus, assim, e um homem que se transformou. Um homem que não tinha referência, um homem que era envolvido com festas, drogas, bebidas, candomblé, umbanda, e de repente tudo mudou. Tudo mudou. Você comentou um pouco sobre como é que você foi apresentado a isso. Foi através das minhas idas na sua casa, estudamos a Bíblia juntos, fui tirando suas dúvidas no começo, mas fala mais, como é que você foi consolidando essa sua mudança? Cara, essa consolidação, ela veio, tipo assim, através de ver também a sua sede, a sua disponibilidade em querer ensinar. Então, exemplo, não era igual alguém que, tipo, ia lá, jogava no ar, depois eu venho, não. Eu falava pra você, ó, tal dia você pode vir aqui e tal, me explicar. Eu lembro que você ia, ou não, você falava, vem aqui em casa, ou a gente marcava um futebol, às vezes você me dava uma carona e dentro do carro a gente ia conversando. Às vezes, tipo assim, creio eu que às vezes, você deveria estar cansado do seu trabalho, de algumas coisas assim, mas sempre você estava ali, cara, sorriso no rosto, falando de Jesus, falando de algumas coisas, algumas referências, a gente trocando uma ideia, tipo assim, mais no particular de coisas que estavam mudando, algumas coisas que eu estava vivendo ali, passando, né? Eu também me recordo uma vez que a gente foi jogar uma bola no Gurian, aí se deu uma carona pra mim e pro meu irmão, eu tenho até essa foto até hoje, a gente tirou uma foto depois, e eu tava conversando de uma situação que aconteceu, cara, de uma ex-namorada de um brother meu, que eu falei, tipo assim, que ela deu em cima de mim e tal, não sei o quê. E nisso, tipo, exemplo, meu irmão olhou pra trás e falou, pô, mano, mas como assim essa situação? Eu fui perguntei pra você, não perguntei pra ele. Perguntei a ela, como que eu ajo nessa forma, né? Como que eu faço pra poder driblar essa situação aí e tal? E aí você, tipo assim, com o jogo de cintura, falou, pô, mano, não é seu, você não mexe no que é seu. Pô, você já sabe o que acontece e tal. Eu falei, pô, mas a mina tá em cima, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que você pegou e falou assim, tá, mas não é sua, é ela que veio. Então, tipo assim, fica tranquilo, fica em paz. E aí eu lembro que, tipo assim, meu irmão ficou assustado porque não era, tipo assim, eu não ia expor essas coisas, eu não era de expor essas coisas. Eu sempre fui um cara reservado para algumas coisas. Mas eu sentia essa confiança porque eu via a mudança. E na época eu nem era convertido ainda. Mas assim, eu tinha essa confiança pelo papo que a gente trocava e via mesmo, tipo assim, uma confiança e uma referência em, tipo assim, em você querer me ajudar a sair daquele ambiente. Uhum. E não via, tipo, por exemplo, uma situação, tipo, de outras pessoas mundanas ali que não tinham conhecimento com Cristo. Porque se eu comentasse com outra pessoa, ela ia falar, mano, mete o louco lá, pega ela e acabou e não dá nada. Tipo assim, o que faz no oculto ninguém fica sabendo, entendeu? E não era isso que eu queria, entendeu? Até então, pelo respeito do cara, pelo respeito da situação, mesmo sabendo que ela não estava mais com o cara, mesmo, tipo assim, a gente não era tão próximo, mas eu respeitava, né? E essa foi a situação, porque, pô, a gente sabe que tipo, isso não é certo, né? Uhum. Independente de quem era, mas assim, eu não tinha tantos contatos com o cara, mas mesmo assim eu conhecia ao ponto de respeitar e fui tirar essa dúvida. E você me deu já, tipo, esse conselho logo de cara. Sim. Então, tipo, exemplo, cara, isso também foi me marcando. Então, essas coisas, tipo, esses detalhes, né? Eu vejo que esses detalhes que são muito mais importantes na minha vida, eu creio que na vida de todas as pessoas, assim. Você está falando a respeito de alguma coisa prática, que você buscou direção para tomar uma atitude diferente. Exato. E eu quero que você entre nisso. Você comentou um pouco sobre como é que você foi apresentado ao Evangelho, você gostou, foi tendo confiança. E aí, em algum momento, você toma uma decisão definitiva de seguir a Jesus, de ser um homem segundo o padrão que Deus estabelece na Bíblia. E aí vem decisões práticas para tomar. Algumas coisas que você vai ter que abrir mão, que você vai ter que deixar de fazer, lugares que você vai deixar de ir, alguns compromissos que você vai assumir. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como é que foi esse momento que você toma uma decisão e quais foram as decisões práticas que vieram depois? Certo. Foi num retiro lá da igreja, né, do FACE, né, que você fez o convite e tal. Inclusive, eu tava sem grana na época pra ir. Tinha acabado de tirar a habilitação, então tava tipo meio quebrado, meio liso ali e tal. Tinha feito alguns investimentos e tal. E aí você foi lá e pagou meu face a face. Você pagou meu face a face, lembra até hoje, o valor era R$180. Aí você pagou e falou, cara, eu te dou de presente. E aí eu fui.
E o meu intuito, tipo, na época, eu vou abrir um parênteses sobre isso, né? Vou falar tal. E, cara, você foi lá, tipo, pagou, eu faço, eu fui. Só que na minha intenção, tipo assim, eu tava com uma mentalidade totalmente diferente do contexto cristão. E eu fui no face a face. E ali foi um divisor de águas, porque como eu já tinha um conhecimento no mundo espiritual, algumas coisas ali eu já tinha a prática. Então, algumas coisas ali, tipo, eu não acreditei, algumas coisas eu duvidei, algumas coisas eu omiti, algumas coisas eu não fiz. Só que teve um momento que, de fato, eu tive face a face com Deus. Tá. Dentro do contexto ali e tal. E eu sempre fui um cara muito métrico para algumas coisas, né? Principalmente no mundo espiritual. Então, eu sabia que o mundo espiritual é real. Sei até hoje, né, que era real. Mas naquele contexto, tipo assim, eu não conhecia Deus. Eu conhecia, tipo, orixás, eu conhecia outras coisas. Não conhecia Deus. Então, a forma com que Deus se apresentou para mim que foi diferente. Não a forma que eu fui apresentado para Deus. Tá. Então, foi uma questão totalmente diferente ali, né? Então, uma coisa, tipo assim, foi aonde Deus pegou e falou, pô, como eu já tinha um conhecimento do mundo espiritual, então eu creio que uma intensidade deveria acontecer naquele momento. Entendi. Né? De uma forma que eu conhecesse sim a Deus. Uma experiência forte. Uma experiência forte, cara. Exato. E aí dentro dessa experiência que eu tive ali, eu tomei essa decisão. Então, exemplo, eu precisava pedir perdão pro meu pai, precisava renunciar a algumas coisas eu já tinha feito, até mesmo, tipo assim, quando eu era mais novo, com algumas pessoas, vilipendiei muitas garotas, entendeu? Vilipendiei muitas pessoas também, algumas pessoas em questão de briga e tal. Então, tipo assim, eu tive que mudar e pedir perdão mesmo com consequência. Então, tipo, tinha algumas coisas que eu já tinha feito e eu precisava me acertar. Porque, tipo assim, eu fui muito constrangido pelo amor de Deus. Então, o amor de Deus ali foi de uma forma diferente. Eu experimentei o amor de Deus dentro do face. E ali, cara, como eu sempre fui um cara didático, como eu falei, né? Então, eu estudava bastante sobre a religião, sobre as questões. Eu falei, pô, esse Deus, ele também, tipo assim, dá para me estudar em questão da Bíblia. Então, eu falei, cara, eu preciso mais e mais. Então, dentro daquele contexto ali, quando eu tive esse encontro, essa experiência com Deus, aí foi onde já liberei o perdão pro meu pai dentro do evento, fui lá, conversei com meu irmão, alguns rapazes que estavam ali que eu conhecia, conversei até mesmo com você, cara, porque até mesmo antes da minha conversa, antes de face a face, a gente tinha tretado em questão do futebol, que a gente brigou lá, tal, tipo, discutiu, né, não chegou a sair na mão, tal, mas discutiu, e aí eu fui, tipo assim, rancoroso pra casa com aquilo no coração. E quando eu conheci Jesus, aquilo tudo, tipo assim, foi leve pra mim, entendeu? Então, aquela sensação, aquele momento, eu não tinha sentido nenhum ambiente. Tanto no candomblé, na Umbanda, quanto na Igreja Católica, eu não tinha sentido nenhum ambiente. E ali, cara, eu senti. Então, eu, tipo assim, é o que Paulo fala em Romanos, né? Que o nosso culto ele tem que ser racional, a gente tem que usar a razão. Então, tipo assim, não foi lavagem cerebral, igual muitos falam, não foi nada. Você precisa estar racional, 100%. Então, eu estava na minha razão, não estava bêbado, chapado, ou ninguém me forçou a nada. Eu ali estava totalmente sensível, focado em Cristo e com o coração aberto, que é o mais importante. Meu coração não estava duro. Então, quando eu estava com o coração aberto, aí foi onde Deus falou. Por ele me conhecer, por eu ser criatura, filho dele, feitura dele, ele foi lá e falou no meu coração, é onde as coisas mudou. Dali, nego, foi o start, ali foi o boom. E ali, dali até hoje, até ele voltar, eu tô fechado com o homem. E agora fala aí, depois daquilo, você decide por Jesus, você renuncia a algumas coisas, você pede perdão para algumas pessoas, você começa uma caminhada nova. Você é um novo homem. Exato. Você era um novo homem. Uhum. Me fala um pouco do que você construiu de lá para cá. Em relação a seus relacionamentos. Fala um pouco dos seus pais. Tanto como é que você conduziu a partir de então a relação com seu pai, com a sua mãe, como é que você foi com eles até o fim. Fala um pouco sobre a Nádia. Comenta um pouco sobre tudo que você construiu após essa decisão. Certo. Então, em relação a isso, cara, quando eu voltei na segunda, né, que a gente volta no domingo. Sim. Aí na segunda, tipo, acordei, fui trabalhar. E ali eu já decidi ser uma pessoa, tipo assim, mais sincero possível. Tá. Mais verdadeiro possível. Que é o primeiro impacto do evangelho. É você, tipo assim, viver, cara, de uma forma totalmente, tipo assim, você não tem reputação. Então, tudo que eu fazia em relação a isso, tipo, exemplo, tanto coisa boa quanto coisa ruim, errava alguma coisa, tipo, exemplo, fiz alguma coisa, tipo, sei lá, derrubei um copo, antigamente falava, não foi eu, tal, alguma coisa. Eu já comecei a mudar minha postura. A ser sincero. Nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas, nos detalhes. Porque como eu sabia e sei que Deus estava comigo naquele momento, né? Vou falar no passado, né? Então, tipo assim, como eu sabia que Deus estava ali comigo, tipo, exemplo, eu poderia esconder de qualquer pessoa, menos dele, porque ele se fez presente na minha vida. Tá. Isso foi bem notório. Então, na segunda, eu tive uma experiência com o quê? Eu cheguei no domingo, eu lembro que tinha um irmão que trabalhava com a gente, o irmão Emerson, e aí, tipo, exemplo, e ele era cristão, ele sempre orava
por mim. E meu apelido era Negueba, né, na época ali, né? E eu lembro que na Lancheiro, antes da minha conversão, ele é sempre um cara de oração, um cara que lia a palavra. Eu pegava ele às vezes no vestiário ali lendo a Bíblia, orando, cantando os louvores. E antes da minha conversão, cara, antes até mesmo do ir do Face, na sexta-feira à noite eu saí mais cedo, né, do serviço para eu me arrumar, tal, ir para a igreja lá. E aí ele começou tipo a tremer, tal, a ficar meio assim inquieto, meio apavorado, tal, e eu não entendi o porquê. E aí ele falou assim para mim, Negueba, Deus tem algo muito bom na sua vida e vai acontecer alguma coisa nesse final de semana e tal, e eu não sei o que é, mas Deus tem algo na sua vida. E na minha mente de adolescente, acabar de fazer 18 anos, tal, falei, pô, mano, tirei carta e falei, pô, Deus vai me dar um carro, vou encher de mina, vou dar um rolê e couro. Oh, Deus maravilhoso. Amém, vou nessa, né? E fui, cara. E quando eu voltei do Face, a primeira pessoa que veio na minha mente para eu ligar e pedir perdão de algumas coisas que eu fiz foi esse cara. Foi ele. E aí eu liguei para ele e, cara, eu tava em lágrimas, chorando, porque eu fui me reconciliando com várias pessoas. Então, exemplo, fui lá, liguei para ele, falei, irmão, tudo bem e tal, agora eu sou um novo homem, já vou marcar meu batismo e tal, e eu e ele começamos a chorar no telefone. Então, tipo, exemplo, eu atingi uma postura de homem, então ser sincero, independente das consequências ou não. Perfeito. Falei, cara, igual a minha mãe sempre falou, ela me ensinou assim, se você é homem pra cagar, você é homem pra limpar. Então, exemplo, falei, cara, toda cagada, eu falei, cara, eu preciso reconstruir, independente de consequência. Olha a sabedoria da mãe. A nega, ela era punk. E dali, cara, eu comecei a construir esse caráter. Então, exemplo, eu não tinha caráter. Então, o caráter era forjado por sabedoria humana, por sabedoria minha. Então, pelas referências que eu fui tendo. Tá. Só que ali, agora, era o caráter de Cristo. Homem verdadeiro, homem honesto, justo. Mesmo sabendo que a nossa natureza, a minha natureza é caída, pecaminosa, mas eu, como homem, eu falei, cara, eu preciso me acertar. Então, eu liguei para ele. Reconciliei com o irmão Emerson, pedi perdão para ele, falei para ele, cara, a partir de agora a gente tá junto. Então, eu quero aprender mais contigo quando você estiver lendo a Bíblia e Deus falar alguma coisa. Eu quero que você fale para mim, que a gente vai junto construir um ambiente seguro dentro do nosso ambiente de trabalho. E eu quero que você me ensine a orar igual você ora pelo ambiente. Porque o cara era um homem de oração. Então, tipo, por exemplo, dava um B.O. na máquina, lá onde a gente trabalhava, ele não saía falando palavrão, xingando nada. Ele abaixava ali, eu só ficava olhando depois, né? E às vezes até taxei ele de louco. Falei, cara, louco, ele fica falando sozinho e tal, porque eu não tinha essa experiência, né? E não sabia como funcionava até mesmo a oração. Ele abaixava na máquina, colocava a mão na máquina, orava, de repente, o probleminha funcionava. E eu falei, pô, sei lá, cara maluco. E aí eu comecei a entender, depois dessas situações eu comecei a aprender e foi indo, cara. E aí isso teve um impacto também com os meus pais. Eu comecei a ser sincero com a minha mãe, então às vezes eu saía para algum lugar, falava que ia para um lugar e ia para o outro. Eu já comecei a falar, mãe, eu vou para tal lugar, mãe, eu vou fazer isso. Às vezes, tipo, minha mãe pedia para mim fazer alguma coisa antigamente, eu estressado, cansado, não fazia. Eu falei, não, cara, eu vou fazer, pô, para minha mãe, se fosse para alguém lá fora, eu faria dando risada. Então, tipo, por exemplo, começou a ter esse caráter, a forjar. E nisso, dentro da igreja mesmo, né, na PIB, nós tínhamos os cursos de hombridade. Então eu já me inscrevi no curso de hombridade, lembro que eu conversei com você, a gente foi pra intercessão e tal. E isso, cara, foi me forjando, porque eu falei, cara, eu preciso ser um homem de oração, um homem segundo a palavra. E o caráter de Cristo tinha que ser forjado em mim, e não tinha outro lugar a não ser a palavra. Então eu tive que ir pra palavra e ver como que os homens de Deus também se portavam em relação a algumas coisas. E comecei a estudar sobre Davi, sobre Paulo, sobre Samuel, sobre os profetas e sobre a galera que estava à minha volta. Então, tipo, por exemplo, você foi um cara muito importante para mim, o Ian, o Dodô, o Vodol, entendeu? Que eram a galera que tava ali. Mas, tipo assim, quem ficou me discipulando ali, cara, na época, exemplo, que me ajudou muito foi você e o Kel ali, que tava muito próximo, né? E Clebão. O Clebão, cara, bicho, pensa num cara que eu tenho um carinho enorme até hoje por ele, assim. O cara me ajudou muito, cara. Muito importante, assim, né? E, cara, eu fui vendo como que era essa característica e a renúncia. Então, eu falei, pô, não dá pra mim viver uma vida dupla. Em que se eu renunciei, se eu mesmo de fato estou morto pra minha velha vida, eu já não posso voltar para determinados lugares, né? Então eu renunciei, tipo, o samba, né? Que eu tocava com a galera, renunciei. Comecei a renunciar às noites, os rolês, algumas festas que eu fazia ainda, né? Por fora, comecei a não fazer mais. Então, tipo, exemplo, os contatos que eu tinha no meu celular antes com as meninas e tal, comecei a renunciar. Liguei para uma ex-namorada minha, comecei a falar com ela, pedir perdão das coisas também que eu fiz para ela, das traições. Então, tipo, essas coisas, cara, foi, tipo assim, forjando meu caráter. Porque, querendo ou não, cara, a gente tem que ser homem, a gente tem que ser sincero. A gente não pode ser omisso, né? E uma característica de um homem e homem de Deus é ser verdadeiro e não ser omisso. Então, tipo, exemplo, isso, cara, me ajudou muito. Foi um impacto muito grande na minha vida. Ô Ri, fala um pouco sobre o pai. Cara, meu pai
foi uma questão muito difícil, né? Foi uma parada assim que eu e meu pai, quando eu nasci, né? Meu pai, ele não foi ver, então eu vejo isso como uma rejeição. Então ele, vou usar a palavra excomungar, né? Ele excomungava muito minha mãe. Então minha mãe comentava comigo que, tipo, exemplo, e era até dolorido para ela, porque ele me rejeitou muito. Então, tipo, exemplo, quando ela ficou grávida de mim, meu pai não era um cara presente. Então, tipo, exemplo, ele não ajudava muito. Quando eu nasci, ele não foi me ver. Minha mãe precisava de alguém lá no hospital para estar lá, ele não foi minha tia, que hoje é minha madrinha, ficar com a minha mãe, e mesmo ela trabalhando, ela não pôde, ela teve que se desdobrar. Então, eu ouvindo essas histórias, cara, antigamente eu cresci com muita ira, muita raiva do meu pai. E após a minha conversão, eu fui lá pedir perdão para ele, das coisas que eu fiz. Já cheguei a agredir meu pai por contas que eu já vi ele batendo na minha mãe, por algumas situações, por ciúmes excessivo, até mesmo por conta das drogas, da bebida. Ele bebia pouco, mas assim, a droga alterava bastante ele. Então, tipo, exemplo, cara, foi uma situação, tipo assim, muito difícil, porque a partir do momento que eu conhecia Cristo, eu precisava liberar perdão, para desprender algo que eu não sabia o que era, né? Hoje eu sei, mas não sabia o que era, mas eu tive que estar de frente a frente com ele. E eu era um cara que, tipo, exemplo, nunca respeitei meu pai. Então, tipo, exemplo, eu nunca respeitei. Então, tipo, por ele ter feito essas coisas, até mesmo pela minha mãe, tipo assim, meu pensamento era um pensamento, tipo assim, cara, se esse cara parar na minha frente e fizer alguma coisa, eu vou bater nele. Até mesmo se ele morrer, pra mim, tanto fez, tanto faz. Não tô nem aí. Esse cara não é um cara que é pra estar na minha vida, entendeu? E às vezes até cheguei a falar, tipo, exemplo, pô, Deus, não sei nem porque você colocou esse cara na minha vida, entendeu? Ele só prestou pra me fazer, entendeu? Então, tipo, exemplo, e foi isso. Na minha conversão depois, eu fui, sentei, comecei a abraçar, comecei a estar próximo dele, entendeu? Porque por mais que aconteceu algumas coisas, na minha infância eu lembro que, tipo assim, ele me ensinou algumas coisas. Então, tipo, exemplo, carrinho de rolemã, pipa, búrica, pinhão, essas coisas. Em alguns momentos ele conseguiu, tipo, a gente teve esse contato. E eu aprendi muita coisa, até mesmo o samba, as músicas, algumas coisas. Eu tive sim, tipo, com ele algumas coisas. Mas em questão de caráter, masculinidade, alguns aspectos ele deixou a desejar. Em outros não. Tipo, exemplo, conversar olhando no olho, ter postura, essas coisas ele me ensinou. Mas em relação a, tipo assim, a como tratar uma mulher, como respeitar, como ser família, aí deixou a desejar. E aí, quando eu me converto, eu vou conversar com ele, a gente senta, conversa, aí, tipo, exemplo, ele já é mais omisso, ele vê que tem alguma coisa diferente, aí eu sento, converso com ele, ó, peço perdão, olho no olho dele, dou um abraço nele, coisa que eu não tinha. Sim. Entendeu? E mesmo depois da conversão ainda foi uma coisinha mais difícil ainda, eu tive alguns momentos de atrito com ele, mas, exemplo, já fui mais relevante em algumas coisas, em alguns aspectos. Em outros não, mas em alguns aspectos sim. Mas me ajudou muito, cara. Porque, exemplo, eu tive mais paciência para poder tratar e entendi que ele também não teve uma infância legal, né? Ele não teve uma referência. Então, meu pai, tipo assim, ele teve o pai dele, não conheceu o pai, não conheceu a mãe. Então, tipo, eu vi que muitas coisas foram reflexo da infância dele, que ele não teve também alguém para ajudar ele a trilhar um caminho, né? Então, tipo assim, eu comecei a relevar algumas coisas e ensinar ele da forma que eu estava aprendendo também, para mostrar para ele que dava jeito. Porque eu vi vocês cuidando dele até o final. Vocês trazendo ele para casa, cuidando dele de uma situação debilitada, até que ele faleceu, e estive próximo de você naquele momento e vi a honra que você teve com seu pai, mesmo diante de tudo isso. E achei muito bonito. Vi alguém sarado fazendo alguma coisa que devia fazer mesmo. Não existe condição para você honrar seu pai e sua mãe. Deus é muito claro na palavra: honra teu pai e tua mãe. Você fez. Achei muito bonito. Até o final com o pai. Até o final. E até mesmo você falou de honra, né? A palavra honra no original ali, ela quer dizer honorário, né? Em relação a trabalho, a serviço, a você estar com ele. Dedicar suas horas, né? E quando eu descobri que era isso, né? Eu falei, cara, eu preciso gastar minha vida com ele. Ensinar ele. Então, tipo, por exemplo, ele não aprendeu, mas eu aprendi e eu posso ensinar. Porque a gente vem daquele contexto, burro velho não corrige, pau que nas torto não endireita. Cara, não é exatamente isso, não. Então você que tá vendo esse vídeo e tal, não tem essa, independente de idade, de tamanho, do mais velho ao mais novo, cara, você tá com Jesus, ele é suficiente para mudar as nossas vidas e a condição onde você está, independente da sua família. E quanto mais difícil para Deus, é melhor, porque ele é o Deus do impossível e do difícil também. Então, cara, se a gente for fazer na nossa sabedoria humana, não vai dar certo. Mas se a gente colocar diante do Senhor, ele vai fazer. Eu tenho certeza. E ele vai fazer. Eu amo esse cara, mano. Nego, fala um pouco sobre o seu casamento. Porque você tomou uma decisão séria sobre viver em santidade,
E quando encontrou alguém, decidiu tê-la como esposa. E você e a Nádia são um casal nota 1000. Quero que você fale um pouco dessa história. Cara, essa história é da hora, porque assim, quando eu me converto, eu vim num contexto, tipo assim, uma vida promíscua, uma vida, tipo assim, totalmente vida sexual deliberada, tal, desenfreada. E quando eu me converto, eu entendo que, tipo, exemplo, eu sou um homem de uma só mulher. Um homem de aliança, um homem de compromisso, como a Bíblia fala. E aí eu falei assim, pô, eu vou raspar minha cabeça e minha esposa, ela vai, tipo assim, ela vai ter que vir pra mim, tipo assim, me encontrar, né? Pelo homem de Deus que eu sou, não só pela minha aparência. Então, pelo meu caráter, pela minha postura. E eu me desafiei, eu fiz esse voto com Deus, fiz esse voto comigo, porque eu sabia, cara, do contexto que eu vim e como seria. Só que, por exemplo, eu tava entrando num ambiente novo. Sabia que ia ter várias mulheres, assim, em relação, lógico, mulheres de Deus, não mulheres, assim, mundanas. Mas, exemplo, eu falei, cara, eu preciso de alguém para constituir uma família. E até mesmo pelo contexto que veio dos meus pais, eu falei, pô, não era aquilo, e lendo a Bíblia e tal, não era aquilo que Deus queria e quer, né? E aí eu falei, cara, raspei minha cabeça, não ia totalmente feio para a igreja, mas eu ia numa condição, tipo assim, para que nenhuma mulher me olhasse. E aí eu comecei, tipo assim, a não ligar para isso. Então, tipo, por exemplo, comecei a desconstruir algumas coisas que eu aprendi do mundo, aprender sobre, tipo, o caráter, como honrar uma mulher, tipo, de fato que é ser homem e tal. E aí eu lembro que eu e a Nádia, a gente servia no Ministério Infantil junto. E só que no contexto, cara, eu não queria, tipo, um relacionamento. Estava bem zen, bem tranquilo, né? E na época eu falei pro Dizão, tipo, meu discipulador é um cara maravilhoso, um cara de Deus mesmo, fera, também tem um carinho enorme por ele. E eu falava pra ele, eu falava assim, nego, eu gosto de algumas meninas assim tal, tem algumas meninas que me chamam a atenção, porém, cara, eu entendo que não é. É coisa da minha carne, por não querer ficar sozinho, entendeu? Só que eu já estava muito bem resolvido no que eu queria. Só que meu coração, ele queria, né, em relação a isso. E aí eu começo a orar e falar pra Deus, tipo assim, Deus, a minha esposa, ela vai me encontrar no meu tipo assim, no altar que eu fiz pro Senhor, na minha vida de oração. Então, tipo, exemplo, eu comecei a falar pra Deus, eu quero uma mulher assim, tipo, de oração, uma mulher temente, uma mulher sensível, porque até então ali eu já sabia qual era o meu ministério, para onde eu estava indo, e eu precisava de uma companheira pra gente estar trilhando juntos os caminhos. Você começou a ser específico. Específico pra Deus, e a determinar algumas coisas ali e tal. E, cara, a gente servindo junto, e aí uma vez, tipo, exemplo, ela lá no Ministério Infantil, ela escreveu uma carta pra Deus, como ela queria o esposo dela. E ela, tipo assim, na carta só faltou colocar meu nome, mas ela não me conhecia. E, cara, foi maneiro, porque eu tenho até essa carta hoje e, tipo assim, não sabia que ia chegar nesse ponto. Se eu soubesse, eu trazia as cartas. Ela escreveu 3 cartas para Deus. E essas 3 cartas, uma delas ela escreveu no momento que eu tava passando uma dificuldade na minha vida. E mesmo cristão, cara, eu pensei em tirar minha vida. E, cara, isso foi muito forte. Porque quando eu conheço a Nádia e ela me dá essas cartas, eu começo a ler a data, o horário batia, onde eu estava no pontilhão do Golden, e estava pensando como eu iria fazer isso. E mesmo cristão, porque eu passei por um momento de dificuldade onde, tipo, exemplo, Deus não falava um pouco, Deus não estava falando comigo por algumas situações, até mesmo específicas em relação à minha família, que era a conversão do meu pai, a minha mãe já estava convertida, e eu, tipo assim, comecei a tratar com Deus. Então eu criei algumas coisas na minha mente, tipo, exemplo, que não estavam na Bíblia, e não vou ser específico nisso, mas, exemplo, eu passei num momento que eu queria tirar minha vida. E aí eu tava no pontilhão, cara, a ponto assim, de querer tirar minha vida, e a Nádia tá numa vigília, na rede dela na época, e Deus, ele leva ela a orar por mim. Aí Deus fala pra ela na vigília, falou assim, ora pelo seu esposo. E ela começa a orar. E eu lembro que eu estava nesse ambiente, eu falei, Deus, é o seguinte, pra mim eu cansei, ó, não vou fazer isso, não vou me matar, não vou fazer nada. Só que assim, amanhã eu vou querer uma resposta. Se não tiver uma resposta, eu volto aqui. Fui pra casa. E no dia, não me recordo o dia, mas assim, tá lá na carta, ela ora e fala, e na carta eu começo a chorar, quando ela me dá essas cartas, ela começa a ler. Eu começo a chorar porque ela escreve assim, ó, não sei onde você está, tal, só que eu estou orando por você e você não está só. Cara, e ali eu comecei a pedir pra ela, era uma resposta. E ali, tipo, por exemplo, eu não tinha visto a carta ainda, tal, mas eu voltei e a resposta que eu pedi pra Deus, ele não falou no outro dia, pra mim no dia, só que assim, eu falei, cara, eu não vou desistir, porque até então, se eu dei minha vida pra ele, eu não posso pegar de volta. Então eu falei, cara, o que eu estou fazendo? E eu vi que eu estava sendo tentado ali, né? Como grandes homens de Deus passaram por isso, nós passamos por isso até hoje, só que como era novo pra mim, eu não sabia essa questão de tentação, opressão, tal, essas questões, então eu fui pra casa. E aí, quando eu encontro a Nádia, ela me dá essas cartas, eu leio, tipo assim, uma das coisas específicas que ela pede, que ela queria um homem negro, um homem alto,
um homem que os olhos dela, quando ela olhasse, ele brilhasse como a luz do sol. E todos os caras, ela falou que ela tentou orar, se relacionar na igreja, tinham um olhar fosco. E ela falou que quando ela me olhou, tipo assim, ela viu que os meus olhos brilhavam. E igual a carta, cara. E aí, tipo, exemplo, dali, cara, a gente começou. Aí eu comecei a orar com ela, falei, a gente vai orar então, tal. E, cara, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu sou casado com ela. E, cara, sei lá, porque a gente vive cada coisa. Eu tava lá no dia. Você tava, né? Foi nosso padrinho, pô. É segredo. Satisfação. Irmão, coisa boa demais. Eu quero que você fale como é que você se sente hoje. Qual que é o seu sentimento? Da gente lembrar de onde você esteve, de onde você saiu e olhar para o que você construiu. Como homem, como família, como chefe de uma família, líder de uma família, profissional, cristão. Como é que você se sente hoje? Cara, eu me sinto, tipo assim, um sentimento de gratidão, cara. De gratidão mesmo, porque em algum momento da minha vida eu achei que eu não ia chegar onde eu estou. Então, exemplo, antes da minha conversão eu achava que eu não ia ter uma família, que eu seria igual, tipo, meu pai e minha mãe, tipo, ia casar com alguém, ia brigar, tipo, exemplo, sei lá, não ia dar certo. E, tipo, exemplo, eu nunca imaginei onde eu estaria, entendeu? E depois até mesmo quando eu me converto, conheço minha esposa, que a gente, tipo, casa e começa a construir a família e começa a colocar, tipo, exemplo, Deus sempre no centro ali. Cara, eu, tipo, exemplo, começo a entender que, tipo, exemplo, quando a gente coloca nas mãos de Deus e faz as coisas certas, cara, as coisas acontecem. Mas nós temos que ter uma postura. E o cristianismo, ele é renúncia. Então, se você não renuncia, cara, você vai pra ruína. Independente se você conhece Jesus ou não. E eu não falo nem se você conhece Jesus, porque se você conhece de fato Cristo e tem uma transformação de dentro pra fora, transformação genuína, você renuncia. Não tem como. Não tem como. Porque não é mais você, cara. Então, tipo, exemplo, você renuncia. Vai passar por situações, vai sim, mas elas são mínimas, né? E Paulo fala que as nossas aflições, elas são leves e momentâneas. Então hoje eu me sinto, tipo assim, um cara grato, mas em constante construção. Construindo ainda, e hoje eu tenho meta, hoje eu e minha esposa, a gente tem muitas coisas. E isso, cara, é gratificante, entendeu? É gratificante. Então, tipo, por exemplo, eu me sinto bem, cara. Hoje eu tô muito bem. Vou falar pra você que, tipo assim, a gente passa situações, normal. Mas isso é mínimo, cara. É mínimo, porque, exemplo, aonde a gente quer chegar e aonde Deus ele mostra onde a gente pode ir, cara, é ilimitado. Por exemplo, tudo que está abaixo do sol a gente pode fazer. Deus ele deixa claro isso. Né? Sim. A gente vai fazer obras maiores. Eu creio que para a geração de hoje, para os dias de hoje, isso é uma obra maior. Porque num contexto onde a gente vê tipo, famílias sendo destruídas, homens deixando suas mulheres por pouco, negociando, né? Eu vejo que, tipo, exemplo, é uma obra maior para a nossa geração. E não tinha outra pessoa para nós estar aqui a não ser nós, assim, as pessoas que vão ver. Você que está vendo esse vídeo, cara, entenda, é você. Deus, ele tá te chamando. É você. Não tem outro. Você tá vendo, se você se identifica com o meu testemunho, se identifica com o testemunho do Alan e das outras pessoas desse vídeo, cara, é você. Não tem como. Deus, ele não vai chegar ali no seu quarto e vai falar. Ele pode fazer. Mas ele vai usar pessoas, cara. Porque pessoas se identificam com pessoas. Pessoas se identificam com testemunhos de pessoas. Isso é sério. Mas você precisa tomar um posicionamento, uma postura, chamada renúncia. E muitos falam que a renúncia ela é difícil. Eu falo que renunciar não é difícil, mas a constância é difícil. Você permanecer é difícil, mas vale a pena. Então, cara, hoje eu me sinto grato em relação a essas coisas, sabe? Ri, para criar esse canal, o texto base que me inspirou foi Provérbios 27:17. O que diz lá? Que assim como um ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Deus ensinando que ele usa outro homem para ser um instrumento na sua vida para que você seja um homem melhor. Melhor no sentido de ser enquadrado no padrão que Deus estabelece de homem na Bíblia. É claro que você tem suas particularidades, eu tenho as minhas, mas existe um padrão a ser seguido em relação à sua conduta. E eu e você fomos esse ferro na vida um do outro. E você é como um ferro também. Você precisa ser afiado, você precisa ser lapidado. Eu não sei qual é o desafio que você enfrenta hoje, mas você ouviu um pouco da história do Ricardo. Talvez você conheça um pouco da minha. E seja qual for o seu desafio, Deus tem saída para você. Deus tem uma vida melhor, Deus tem vitória para você. Você pode ser um homem que agrada a Deus em todas as responsabilidades que você tem sobre si. Então, eu espero que esse vídeo seja também um ferro que possa te afiar um pouco mais, te aprimorar um pouco mais. Galera, então, para vocês aí que vão assistir esse vídeo, para vocês que estão acompanhando o canal do Alan, tá acompanhando aí
o que ele tem feito, cara, de verdade, abra seu coração, não deixe o orgulho te dominar, entendeu? Renuncia, porque o papel de homem é ser sincero, é ser limpo, é ferro no ferro mesmo ali, é, tipo assim, entregar mesmo o coração e, cara, você ser sincero. A questão de homem, de aspecto, não é você não chorar, não você transmitir um carinho. Não, cara, desconstrói isso que você ouviu, cara, tira da sua mente. Homem mesmo, ele tem postura. Homem mesmo, ele tem conduta. Homem mesmo, ele renuncia, ele protege. E eu quero também deixar uma palavra para vocês, lá em Atos 5, que quando os discípulos eles estão pregando, a igreja, o sinédrio, prendem eles, que é Pedro e João. E aí eles tentam impedir os discípulos de pregar, e eles acabaram fazendo um milagre, curaram um aleijado ali no Pórtico de Salomão. E aí o que acontece? Eles vão lá e são presos, e a galera tenta impedi-los de pregar o evangelho. E aí eles vão e falam assim, eu vou resumir, tá? Mas depois vocês leem lá em Atos capítulo 5 ali, e aí vocês vão ver que eles falam assim, como que a gente vai obedecer vocês do que a Deus? Compete a nós obedecer a vocês ou a Deus? Então eu quero que vocês entendam, compete a vocês obedecer às pessoas que não conhecem nada, que não têm essa postura, ou vocês obedecerem a Deus que te criou, que te formou e sabe quem vocês são. Então é isso que eu quero deixar para vocês, cara. Renuncie, entregue a vida de vocês para Cristo e sejam homens, tenham postura, tenham conduta, sejam verdadeiros consigo mesmo, depois com as pessoas. Deus abençoe, fiquem com Jesus, forte abraço. Segurou a pedrada aí? Lembrou de alguém vendo esse vídeo? Encaminhe esse vídeo para quem você lembrou. Talvez a história do Ricardo, os desafios que ele superou, você tenha lembrado de alguém. Envie esse vídeo para esse brother. E nesse canal tem mais conteúdos como esse, para que você possa ser mais edificado ainda. Se você curtiu, se inscreve aqui para que você seja avisado quando a gente lançar algum vídeo novo. Tamo junto!